Uma boa tarde a todos, uma alegria muito grande reencontrá-los, né? Vocês que já são participantes ativos e assíduos das lives e das demais programações do IMB. Então, eu cumprimento o desembargador Najib Slaib Filho, uma alegria, professor Najib, revê-lo, reencontrá-lo. Desde ontem à noite não nos falamos, né? Naquele evento do IMB destinado aos professores da rede pública de ensino. Cumprimento também o doutor Eric Scapim, que é uma aquisição nova do IMB para nossa alegria. Seja muito bem-vindo, professor. Queremos ouvi-lo e nos alegramos com a sua disponibilidade de aceitar o convite do IMB. Doutor Genilton Castilho, também quase magistrado, se não de direito, pelo menos de fato, porque tem integrado com grande assiduidade a programação do IMB, trazendo eventos que nós consideramos relevantíssimos para os nossos associados e para os demais chamados operadores do direito. Vocês que atenderam o nosso convite, também é uma alegria tê-los conosco. Sejam bem-vindos, não é? A razão da nossa programação é justamente a presença de vocês. Hoje estaremos conversando sobre um tema que, embora não tão novo, porque o Código de Processo Civil já foi promulgado, já entrou em vigor há algum tempo, mas é uma matéria que sempre demanda alguma reflexão, e nós convidamos dois especialistas para falarem sobre o tema, o desembargador Najib e o doutor Eric Scapim. Aplicação do artigo 356, a chamada sentença parcial de mérito, suas implicações, suas inflexões, né? Como aplicar, como recorrer, como entender, como analisar se é algo bom ou algo que não teria uma razão de ser tão, digamos assim, teleológica. Então, por esse motivo, eu vou passar a palavra ao desembargador Najib Slaib Filho, e antes que ele queira explicar por que ele vai falar em primeiro lugar, eu vou dizer a vocês que, primeiro, ele é mais antigo na carreira, é meu superior hierárquico nessa condição, então ele tem essa prioridade. E por todos os motivos, pelo seu conhecimento, não é, que nos faz, com que nós reverenciamos diante dele, não é, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de pensar à frente e pelo seu envolvimento com o direito há mais de 40 anos. Se não mais de 40 anos, pelo menos mais de 10, com certeza, porque ele pode se sentir ofendido. Depois falará o doutor Eric Scapim, e depois nós estaremos aqui abrindo as perguntas. Se vocês as tiverem, queiram, por favor, formular no nosso chat, não é? E nós transmitiremos aos nossos palestrantes. Uma boa palestra para todos nós. Desembargador Najib, o senhor está com a palavra. Eu agradeço ao presidente do IMB o convite, e eu achei muito estranho que ele chamasse um juiz velho como eu, antigo, ele diz mais de 10 anos, eu não vou dizer para ele que só de juiz são quase 40 anos, eu não vou falar isso não, porque não fica bem. E chamasse também dois jovens brilhantes, tá certo? Para também falar sobre o assunto. Mas eu logo entendi a ideia dele, porque eu sou de uma época, os mais jovens aqui não sabem disso, mas eu sou de uma época que se confundia o processo, a ação, com o nome do mesmo. Então, olha, chegava um aluno e perguntava, mestre, olha, aconteceu o caso assim assado, eu vou entrar com a ação de quê? E eu dizia, então você vai entrar com uma ação ordinária de condenação, danos materiais, morais, acumulado por não sei o quê, não sei o quê. E essa mania continua até hoje. Quando fazem a petição no computador, coloca esse título todo. Só que isso
o doutor Eric está rindo de mim, ele não pode nem imaginar uma besteira dessa, mas só que isso veio justamente do Código Civil de 1916. No artigo 75, o Código Civil do Cláudio Bevilacqua falava: a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Significa o quê? Era a ideia do direito, como, digamos, um globo, uma bola grande, e lá dentro dele, uma partezinha, a ação para assegurar o direito. A teoria francesa, a teoria imanentista da ação. Mas isso foi muito importante até o Código de 1939, porque o Código de 39, o primeiro Código Nacional, ele tinha de muitas procedimentos específicos para tudo que você possa imaginar. Então, quando eu fiz o concurso para juízo, no século passado, eu ficava olhando na enciclopédia jurídica Saraiva os tipos de ações. Né? Foi meu examinador Barbosa Moreira e outros, e eu ficava lá, ação quanti minores, axio de não sei de quê, axio, e ficava decorando aquelas folhas e tal. O meu presidente Fábio está rindo porque ele, quando fez concurso para juiz, ele também decorava um pouco disso, e principalmente os tipos de filhos que existiam. Lembra disso? Filho espúrio, filho incestuoso, filho disso, filho daquilo. E isso, graças a Deus, morreu com a Constituição de 88, que diz que não pode fazer distinção entre os filhos. Mas, voltando para a ação, o que acontecia? Acontecia que a ideia do processo não era uma ideia do seu conteúdo material. A ideia do processo, ou da ação nesse sentido, era a ideia de ingressar em juízo, pedir uma pretensão ou várias pretensões dentro de um aspecto formal, os autos do processo físico. Chegou o Código de 73, diminuiu as ações especiais. Em 1995, entrou a Lei 9.099, que os alunos adoram chamar de Lei 9.000, e só estava prevendo um procedimento. Qual o procedimento? A reclamação. E sempre alguém perguntava: mestre, posso entrar com uma ação de consignação em pagamento no juizado especial? É porque você está perguntando isso. Não está prevista a ação de consignação. Está no Código, mas não está previsto na Lei 9.099. Pode, meu filho, pode, porque a Lei 9.099 fala da reclamação como procedimento, mas não diz, exige pedido disso ou daquilo, com referência ao resto. Em 1996, logo após, saudoso desembargador mineiro Sálvio, desembargador gaúcho Atos, e a Nancy Andrighi, que aí está hoje, está aí no STJ, eles fizeram várias mudanças processuais, entre elas criaram a antecipação da tutela de mérito. Ou seja, antes a ideia do procedimento era postulação, contestação, depois resolvia, ia ter um saneador, depois do saneador ia ter uma instrução, ouvir prova, que não sei o quê, depois ia para a fase do julgamento, inclusive alegações. Com a antecipação da tutela, claro que, provisoriamente, o juiz dava o provimento final engolindo quase tudo que existia. E antes ele só podia fazer isso quando a lei expressamente permitia. Exemplo, na ação de alimentos. Estava previsto lá os alimentos provisórios, então podia pedir. Exemplo, na ação de reintegração de posse. Estava prevista a reintegração liminar, estava até no Código Civil velho. Isso, então, modificou bastante a cabeça das pessoas. Pior veio agora, e nessa parte o doutor Eric é doutor mais do que eu, pior é agora. Veio o processo eletrônico. O processo eletrônico, pelo que nós fazemos, nesses sistemas que existem aí, DCP, EJUD, PJE, PROC, não sei o quê, ele, na verdade,
colocou digitalmente a forma do processo físico. Então, a gente imprime, né? A inicial em PDF aparece lá. O advogado vai contestar, coloca lá, aparece em PDF e vai por aí fora. E até o juiz, para julgar, vai aparecer sua sentença em PDF ou algo parecido. Aquilo que se fazia manualmente passou a fazer digitalmente. Pior de tudo é esse artigo. Esse artigo não é novo, o Fábio já disse, é do artigo do Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Ele diz: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento, do artigo 355. Então, o juiz agora pode proferir várias sentenças no mesmo processo. Para aqueles que achavam o procedimento aquela forma, para aqueles que ainda acham que o processo eletrônico é um produto material, digamos assim, é uma réplica digital do processo físico, então os velhinhos, como eu, ficaram extremamente chocados. Como é que eu posso ter várias sentenças no mesmo procedimento, no mesmo processo? Aí, por isso que o doutor Fábio me chamou para falar sobre esse tema, tá certo? Para vir dar esse depoimento histórico, né, digno de um dinossauro, tá certo? Para levantar a bola para os jovens brilhantes e inteligentes, como o do Genilton e o doutor Érico. Mas também tem uma outra circunstância terrível que a gente tem que ver. Porque você veja, não importa o nome iuris da ação, importa o pedido e a sua causa de pedir. Porque o que caracteriza a ação estava no Código Velho, artigo 301, está no Código Novo, 337, que diz o seguinte, o parágrafo 2º: uma ação é idêntica a outra, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, os elementos constitutivos da ação são as partes, a causa de pedir e o mesmo pedido. O que vai distinguir uma ação da outra é justamente essa questão de saber a parte, a causa de pedir e o pedido. Ou então, a gente vê o que constitui o pedido. É a pretensão, a res in judicio deducta, aquilo que foi pedido. Ação de despejo é o pedido. Por falta de pagamento, a causa de pedir. Agora, é claro que quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir, as ações são conexas, está no artigo 55 do novo Código, e merecem ser julgadas simultaneamente se uma delas não foi julgada. Mas é necessário sempre saber as partes, a causa de pedir e o mesmo pedido. Eu fui chamado para falar sobre isso porque uma coisa horrorosa está acontecendo o tempo todo. A maioria das ações que nós recebemos, eu fico vendo no computador, não é mais uma ação de uma pessoa física contra outra pessoa física. A maioria das ações que se tem no âmbito civil é ação geralmente posta por uma pessoa física contra os poderes sociais, econômicos, políticos que restringem a sua vida. Claro, se a companhia de energia elétrica corta a minha eletricidade, eu estou perdido, eu deixo de ser um cidadão.
Claro que eu tenho que pagar a companhia, mas nem sempre a companhia é correta. E eu sou forçado a ir ao juiz para tomar uma providência. Claro que o plano de saúde que eu tenho é muito importante. Agora, graças a Deus, eu tenho um plano de saúde. Agora, se eu não tiver, eu vou no SUS. Mas nem o SUS, nem o plano de saúde dá um atendimento necessário para que se resolva tudo. Existem ações contra as seguradoras, planos de saúde, existem ações contra os governos, os que já administram o SUS. Aí, uma ação que existe agora é muito mais complicado. Existem órgãos, entidades, por exemplo, o Ministério Público tem uma legitimidade extraordinária, permitindo que ele mova ação civil pública na defesa de interesses que não pode ficar simplesmente restrito ao direito disponível da pessoa. Ações, por exemplo, nessa época da Covid, o Ministério Público, a Defensoria Pública, vem pedir a providências que, claro, uma pessoa individual poderia pedir, mas com muito mais dificuldade, porque o Ministério Público tem capacidade de formular o inquérito, tem outras... Aí fica aquilo que me aborrece, que eu vou deixar para os mais jovens resolverem. Existem decisões repetitivas dos tribunais superiores. Mandam para mim várias notas. Olha, o Supremo Tribunal decidiu que é através do RE, número tal, que tem que julgar assim. Olha, tem que não sei o quê e tal. São várias formas coletivas que vêm para o juiz. E eu, para julgar, graças a Deus, eu não preciso ficar pensando sobre isso, porque os ilustres advogados, sempre mais atentos, mais inteligentes do que eu, né, eles não me deixam esquecer. Eles sabem que esses velhinhos, perdão, desembargador Fábio, esses velhinhos têm essa dificuldade imensa de percepção, de cognição, e eles logo apresentam. Mas aquilo que eu estou decidindo numa ação civil pública de interesse difuso, interesse coletivo, ou, como no caso da pandemia, interesse individual homogêneo, isso diz respeito também a interesses individuais. E aí eu tenho que procurar uma ação idêntica à outra, quando lhe for comum pedido, a causa de pedir. Eu tenho que procurar esta situação de pedido, a causa de pedir, em cada caso. E eu não tenho, se Deus quiser, antes do doutor Eric se aposentar, né, por idade, vai demorar alguns anos ainda, nós vamos ter um computador que apareça isso, sem que ele fique desesperado procurando cada situação dessa. Então, eu acho que eu cumpri o meu papel, né, de prestar o depoimento ocular sobre o passado, né, destacando aquilo que influenciava a gente antigamente e que certamente hoje sequer causa nuvem de preocupação no juiz Eric, no advogado Genil. Muito obrigado. Muito obrigado, Najib. É uma exposição sucinta, objetiva, direta e que eu diria fez o embasamento para que o doutor Eric possa prosseguir o jogo, né? A bola está rolando, doutor Eric. Agora o senhor está com a palavra para fazer a sua exposição. Por favor, é uma alegria, eu já disse, recebê-lo e agora será uma alegria ouvi-lo. Muito obrigado, presidente, desembargador Fábio. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui no MB, e eu agradeço o gentil convite que me foi feito, né, e essa honra tão grande de falar depois do desembargador Najib, né, que foi meu professor, com muita honra, lá na Escola da Magistratura, né, sempre nos abrilhanta com muito conhecimento, e eu aprendi aqui muitas coisas que eu não conhecia. Então, eu sempre agradeço essa oportunidade de aprendizado que
que o desembargador Najib oferece a gente toda vez que ele vem fazer uma exposição. Então, eu tenho certeza, eu estou vendo até aqui no chat, muitas pessoas já estão aprendendo também muitas coisas com a sua exposição, desembargador. Então, eu agradeço também, né, a brilhante exposição que nos foi dada. Dr. Genilton, também é um prazer, muito obrigado por estar presente aqui na nossa mesa virtual, pelo convite, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse artigo 356 e essa sentença parcial, né, de mérito. Eu acho que, antes da gente falar um pouquinho sobre essa sentença parcial de mérito, né, quando eu me deparei com esse artigo, logo no início da vigência do Código, né, entre aspas, novo, né, porque já tem alguns anos que ele está em vigência, né, eu sempre me deparei com esse artigo lembrando de uma das funções principais, né, da jurisdição. Né, o que move aquela parte a buscar a tutela jurisdicional, né? O chamamento do Estado juiz para solucionar aquele determinado caso colocado sobre a sua jurisdição, né? Que é justamente aquela questão do bem da vida e eventuais questões que ela não conseguiu resolver de uma forma extrajudicial. Então, dentro desse volume de processos que hoje nós temos, né, o relatório do CNJ de 2019 mostrou que a gente teve uma redução, né, dos processos de 2019 em relação a 2018, mas nós temos ainda 77,100 milhões de processos pendentes, né, de julgamento. Então, é um volume extremamente absurdo, né, é um volume muito alto, e, no final das contas, nós não conseguimos dar a devida resposta no momento adequado e no momento, né, célere para que a jurisdição seja efetiva, concedendo àquela parte aquele bem da vida que ela eventualmente busca junto ao judiciário. Então, lembrando do artigo 356, né, a gente precisa primeiro só distinguir a questão da sentença parcial de mérito, né, o julgamento parcial de mérito, com o julgamento de mérito parcial. Né? O 356 ele vai tratar justamente do julgamento parcial de mérito, onde há uma decisão interlocutória, né, que apesar da controvérsia doutrinária, nós vamos ter uma sentença dentro, né, do meio, vamos dizer assim, do procedimento, né, e essa sentença parcial vai conceder um ou mais bens da vida que vêm sendo discutidos e tutelados nesse processo judicial. Já o julgamento de mérito parcial, como o próprio nome diz, ele é o que a gente está acostumado hoje, aquela sentença ao final do processo, onde o juiz vai acolher, todavia, né, parcela daqueles pedidos, né, que foram deduzidos em juízo. E como o desembargador Najib bem nos lembrou, aquilo que traz, né, para a ação, gente, o nome iuris não importa. Né? A questão que nós temos que sempre nos debruçar sobre é justamente a causa de pedir e os pedidos. Porque no âmbito do CPC de 73, né, tinha muita preocupação e a visão ainda da unicidade da sentença. Né? Então, o STJ, inclusive, entendia que não existia, sob a vigência do CPC de 73, essa decisão, né, parcial, né, a sentença parcial de mérito. Então, somente com o CPC de 2015 que nós pudemos ter essa nova possibilidade. E o 356 vai justamente falar que o juiz decidirá parcialmente o mérito, né, quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela destes mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, quando não houver necessidade de outras provas, né, a serem produzidas sobre o que contraditório, prova pericial, oral, né, em audiência, ou quando o réu for revel, que são as duas previsões lá do artigo 355. Então, muitas vezes, nós vamos ter diversos pedidos, quando poderíamos conhecer de algum deles no curso do processo, sem aqueles vários, né, muitas vezes anos, em que o processo demora para chegar ao seu fim da ação de conhecimento, né, sem essa devida
e efetiva tutela jurisdicional. Eu, quando estava na vara de família, eu abracei bastante a ideia desse artigo, né, quando nós tínhamos, por exemplo, ações de divórcio acumuladas aí com N questões, né? Tinha pedido de divórcio, com pedido de partilha de bens, ou pedido de alimentos, de guarda, o que seja. Mas aí, quando vinha a contestação, né, daquele réu no divórcio litigioso, o réu ou a ré normalmente vinha e falava assim: eu não me oponho ao divórcio. Mas, entre as outras questões, então, em relação ao pedido propriamente dito do divórcio, não havia controvérsia, não havia questão de fato a ser dissolvida, né, lá nos termos do artigo 357, que impõe ao juiz a decisão de organização e saneamento do processo. Então, na própria decisão saneadora, né, eu julgava, né, dava essa sentença parcial de mérito, decretando o divórcio e determinando o prosseguimento. E determinava o prosseguimento dos demais pedidos controvertidos, fixando aí os pontos controvertidos e determinando as provas que eventualmente se fizerem necessárias. Mas a questão principal que envolvia essas partes numa ação de divórcio litigioso, como o ciclo, né, o fim de um ciclo de vida, de um relacionamento, né, e nós sabemos que muitas vezes durante o processo e antes do processo de família existem outras questões extraprocessuais que estão aí ligadas a este tipo de procedimento, e é o que leva as partes ao juízo. Então, essa questão já era resolvida. E prosseguíamos em relação à partilha, aos alimentos, ou, né, eventualmente, guarda ou outros pedidos que fossem deduzidos na petição inicial. Mas também é possível nós verificarmos isso no âmbito do juízo cível, né? O CPC também, além do 356, permite, né, essa sentença parcial de mérito quando tiver presentes as hipóteses do 354, né? Quando tiver o caso de encerramento da fase, né, de conhecimento sem mérito, na forma do 485, ou quando acolher a questão da prescrição ou da decadência, que normalmente se faz, né, durante a decisão saneadora. Mas, voltando para o 356, eu trago um outro exemplo também que é muito interessante para a nossa prática, quando temos um despejo, um pedido, né, numa ação de despejo, cumulado com a cobrança de aluguéis. Muitas vezes, o despejo não é contestado, e a parte não se opõe, e até, né, pede eventualmente para consignar as chaves e para sair desse imóvel. Então, nada impede que o juiz, na decisão saneadora, profira uma sentença parcial de mérito, decrete o despejo e, eventualmente, siga a controvérsia com relação também ao pedido de pagamento dos aluguéis atrasados e eventuais encargos locatícios. Outro exemplo também que eu sempre gosto de trazer ao tratar dessa questão da sentença parcial de mérito são nas ações envolvendo negativações indevidas. Muitas vezes nós temos ações que são geradas por inserção do nome daquele autor nos órgãos restritivos de crédito em decorrente de alguma fraude. Então, o autor vem a juízo falando que não reconhece aquele débito, não reconhece a relação jurídica com aquela empresa que efetuou a negativação do seu nome e pede a indenização, reparação por dano moral, a retirada do seu nome dos cadastros restritivos e outras questões, a inexistência do débito, a declaração da inexistência do débito e outros pedidos. Normalmente, quando esse débito ele é decorrente de uma fraude, né, algumas empresas vêm ao processo falando, não contestam a questão da negativação em si, mas limitam-se a questionar, eventualmente, o pedido de indenização por danos morais, porque eles alegam a questão da excludente da responsabilidade civil do fato de terceiro. Então, a negativação em si é um fato incontroverso. Então, ela não demanda outra dilação probatória e também se mostra incontroversa. Então, nada impede que o juiz também profira essa sentença parcial de mérito, se não houver,
né, no caso, a concessão de tutela antecipada de urgência para retirada dessa negativação, nada impede que o juiz profira a sentença parcial, concedendo esse bem da vida relativo à retirada, né, do nome dos cadastros restritivos de crédito, protegendo esse direito da personalidade ao direito ao nome. Então, esse CPC de 2015, né, que não é tão mais novo assim, ele quebra aquela velha discussão doutrinária sobre a unidade do objeto litigioso e dessa unicidade da sentença como um instrumento único de solução do litígio, permitindo, assim, que no curso do processo nós tenhamos, então, algumas sentenças, né? E apesar de ser a sentença, né, propriamente dita, né, ela tem uma natureza jurídica, de acordo com o que vem prevalecendo, de uma decisão interlocutória, né? Então, a gente quebra também aquele velho paradigma do CPC anterior, de que as decisões interlocutórias se limitavam a resolver questões acessórias, secundárias, ou de ocorrência normal no curso do processo. E, efetivamente, agora permitem que o juiz enfrente uma das partes do próprio mérito, né, que pode, então, sofrer esse parcelamento. Então, mas para que isso seja possível, é necessário que os pedidos possam ser fracionados, divididos. Então, nesses 3 exemplos, né, que eu dei, que são muito comuns na nossa prática, é possível essa divisão. Tem o despejo, com o pedido, eventualmente, de pagamento dos aluguéis vencidos, na indenização por dano moral e na negativação indevida. Então, é preciso que nós olhemos lá no curso processual o que nós temos de questão de fato, que é objeto de controvérsia, e aí precise de dilação probatória, lá na forma do 357, e aí nós vamos precisar organizar e sanear esse processo, e o que não, porque o que não precisar, seja porque é incontroverso, ou porque as partes não requereram outras provas, ou que o juiz entendeu pela desnecessidade dela, lá na forma do 370, é possível, então, que nós tenhamos essa análise parcial do mérito, que inclusive está apta a sofrer os efeitos da coisa julgada material e formal. Então, apesar de ser, né, uma sentença parcial de mérito, é bom nós lembrarmos, né, que é cabível o agravo de instrumento contra eventual decisão parcial de mérito. E aí depois eu vou deixar para essa discussão para nós debatermos, se eventualmente houvesse a interposição de uma apelação, ao invés da interposição do agravo de instrumento, se consubstanciaria erro grosseiro ou possibilitaria, né, a aplicabilidade do princípio da fungibilidade. Então, uma outra questão que eu gosto de levantar em relação à sentença parcial de mérito, se é possível, né, seria cabível e pertinente o caso reexame necessário, quando tenhamos uma das hipóteses lá do artigo 496, né, do Código de Processo Civil, apesar, porque nós não temos nada falando da decisão, da sentença parcial de mérito, lá no artigo 496, que fala em sentença. Mas aí, o que vem prevalecendo é que sim, seria possível, e inclusive a decisão parcial de mérito proferida contra a Fazenda estaria sujeita ao regime da remessa necessária, tem o enunciado 17 do Fórum Nacional do Poder Público. E uma outra questão que eu posso levantar também é a possibilidade de haver ou não o recurso adesivo. Porque, como o tratamento jurídico da decisão parcial é o mesmo da sentença total, vamos dizer assim, da sentença parcial e da sentença total, ao final, né, do processo, prevalece o entendimento aí de que seria cabível também um agravo de instrumento adesivo, apesar do artigo 997, lá do CPC, tratar o recurso adesivo somente nos casos de apelação e dos recursos extraordinários.
Então, a meu humilde ver, essa possibilidade da sentença parcial de mérito, ela visa atender aí aos reclames sociais da efetividade, da celeridade da prestação jurisdicional, porque nós sabemos que muitas vezes os processos demoram alguns anos e, às vezes, bens da vida que já poderiam ser concedidos no curso do processo somente são concedidos ao final e, muitas vezes, até já perdeu o objeto ou aquela, às vezes, demora na prestação jurisdicional não vai ter a eficácia no mundo dos fatos. Então, eu acho que é uma grande possibilidade que nós temos de tutelar a jurisdição de uma forma mais efetiva, concedendo aos operadores de direito, aos advogados, às partes, esses bens da vida e a eficácia da tutela jurisdicional. Então, era basicamente isso que eu queria trazer, essas singelas contribuições. Agradeço mais uma vez o convite, a todos aí que me ouviram, a paciência, pela audiência, e muito obrigado mais uma vez a todos. O agradecimento, doutor Eric, com certeza é nosso. A alegria de ouvi-lo, com certeza também é nossa. E a certeza de que nós vamos explorá-lo ainda muitas vezes, pode ter certeza, é de todos, né? Nós vamos, com certeza, procurá-lo outras vezes para ministrar os seus ensinamentos, trazer os seus conhecimentos a respeito desse tema, principalmente processo civil, que é o nosso material de trabalho diário. Não é? Najib está concordando, embora ele não tenha sido ouvido, mas sei que ele está de acordo. Eu passo a palavra agora ao nosso querido amigo, Dr. Genilton Castilho, para a sua intervenção, não sem reafirmar os meus agradecimentos e a homenagem do IMB pelo excelente trabalho que o senhor tem feito, Dr. Genilton, em prol da cultura jurídica brasileira. Excelentíssimos desembargadores, Fábio Dutra, desembargador Najib, meu professor de muitas datas, nosso magistrado, Dr. Érico Scapim, em nome da OAB-RJ, nós só temos a agradecer a oportunidade dessa parceria. E o tema de hoje eu acho que é de muita importância, não só para a magistratura, mas para todos os advogados. Percebo também que muitas indagações hão de ser feitas e o doutor Najib está aí nhanhando para falar alguma coisa do que o doutor Eric levantou aí. Eu tenho certeza disso. Desembargador, presidente do IMB, agradeço muito aí a oportunidade dessa parceria. E eu faço minhas as palavras do Dr. Eric, que eu acho que ele está trilhando direitinho aí na sequência que a advocacia pensa e precisa. Eu acho que essa sentença de mérito, ela não veio por acaso. Esse artigo ele chegou antes da Covid, mas ele já previa a Covid. E a Covid não vai deixar a gente adiantar as AIJs, e nós precisamos muito dessa sentença parcial. Eu agradeço e parabenizo os palestrantes. O professor Najib foi muito brilhante na sua explanação, o doutor Eric e a condução do mestre Fábio Dutra.
Muito obrigado, e eu acho que o doutor Najib tem algo a dizer. Muito obrigado. Acredito que Najib tem algo a dizer, é isso, Najib? Pois é, eu gostei do modo que as coisas estão sendo encaradas, porque há uma necessidade de fazer o processo vivo e atuante. Então, como legítimo juiz velho, uma das coisas mais irritantes que você tem é quando a parte está precisando de uma decisão, sequer precisa ser uma decisão favorável, mas uma decisão qualquer. Então, os advogados, eu fui advogado, promotor, o advogado, na verdade, não quer uma decisão favorável, quer uma decisão que se preste para resolver ou não uma determinada situação. E nós, juízes, ficamos muito enfronhados em questões técnicas. Eu acho que não devíamos fazer, como eu faço, de vez em quando os meus assessores me censuram, os meus colegas de Câmara, porque eu não estou afim de considerar questões preliminares. Tem juiz que fica observando essas questões preliminares como se fosse o grande instrumento. Mas, na verdade, nós estamos aqui para resolver o mérito. Claro que tem questões preliminares, ditas preliminares, como a legitimidade de parte. Na verdade, o Código considera questão preliminar, mas é uma questão de mérito, diz respeito à parte essencial da relação processual. Agora, outras questões, prazo e custas, eu não sei dizer, porque no meu tribunal, no nosso tribunal, o serventuário é obrigado a certificar. Então, se alguém me perguntar qual é o prazo da apelação, eu infarto. Eu não tenho a mínima noção, que todos os processos que eu recebo já estão lá certificados. Agora, a própria lei vem aqui e esquece, digamos assim, ou porque ela era inovadora, vem e faz alguma confusão. Por quê? Olha lá, a liquidação, então, a decisão, parágrafo 5º, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. O doutor Eric falou a respeito disso. Puxa, então eu vou ter uma sentença de mérito que não vai ser por apelação, vai ser por agravo de instrumento. O colega do IMB falou, na Justiça do Trabalho sempre teve essa aplicação do 356, porque na Justiça do Trabalho o reclamante vem, apresenta um fato, olha, trabalhei na empresa tal, que não sei o quê, existe a relação, e faz 15, 20 pedidos. A responsabilidade civil é a nossa. Houve um acidente, aconteceu, tem 15 ou 20 pedidos. Agora, aí o juiz resolve sentenciar. Cabe agravo de instrumento. Eu acho, foi elogiável, colocar que cabe agravo de instrumento. Mas hoje o processo judicial não é mais físico. Ninguém, nem o desembargador Fábio assistiu, que na década de 70, para o agravo de instrumento, era uma tragédia. Por quê? Uma tragédia, como era também o recurso em sentido estrito, né, no crime, era uma tragédia, porque não existia a cópia, máquina de fotocópia. E como é que fazia, então? Fazia o seguinte, eu trabalhei em cartório, cheguei a ver isso. O juiz decidiu, cabe agravo. Então, a primeira providência, estou recorrendo. O juiz mandava, forme-se o instrumento. Como é que formava o instrumento? Tinha um escrevente que datilografava e ao lado dele o escrevente companheiro, uma expressão dele, certificava que era aquilo. E a outra parte depois recebia os autos, pedia para juntar, que não sei o quê, depois voltava, aí fazia as razões, a outra parte contrarrazoava, ia para o juiz para saber se mantinha a decisão, se mantinha a decisão, ou se alterar de qualquer maneira, subia para o tribunal.
E há 40 anos, 50 anos, esse troço era tão complexo porque não tinha máquina xerocópia. E quando tinha xerocópia, era um custo, uma coisa muito cara. E como é que fazia, então, nesse caso? Foi progredindo, inventaram a máquina de xerocópia, foi muito bom, foi excelente tirar cópia. Agora, até que alguém resolveu, em vez de começar com agravo de instrumento lá no juízo de origem, pode entrar direto no tribunal. Maravilha, vai lá para o tribunal. Só que lá no tribunal, até hoje, tem colegas que quer ouvir, não que a outra parte, o agravado, mas quer ouvir o juiz, né? Solicite-se as informações. Então, há uns 30 anos, eu já era juiz de fazenda pública, né? Eu tinha recurso para todos os lados, todo mundo recorria. Quando alguém não recorria, eu ficava muito desconfiado, eu ficava em pânico, porque todo mundo recorria de tudo. Por que não recorreu aqui? Tá certo? Aí se o cara fala, eu não recorri porque eu não vi e tal, eu defiro, pode recorrer. Muito bem. E aí acontecia o quê? Tinha aqueles recursos todos, sobre aqueles incidentes todos, subia tudo para o tribunal, demorava a decisão, e você sabe que eu sou meio apavorado, né? Eu tacava a sentença de mérito. E com a sentença de mérito, chegava no tribunal, o que eles vão fazer? Aí a lei falava, não, primeiro julga o agravo para depois julgar a apelação. Eu sei que o doutor Érico está dizendo que é um absurdo, isso não pode ter sido, mas eu juro que não é mentira. Tá certo? Eu posso pedir o depoimento isento, imparcial, do desembargador Fábio. Eu não, tá certo? Ele existia, obrigado. Aí, resultado. Hoje, para que nós estamos discutindo, fazendo essa diferença entre agravo de instrumento e apelação? Antigamente, a apelação era para sentença e o agravo de instrumento para decisão interlocutória. Agora, mudou. A SUDERJ anunciou, veio o parágrafo 5º, olha, da sentença parcial, como ele está usando a expressão, cabe agravo. Meu Deus do céu. Só que o agravo tem um prazo, eu não sei qual é o prazo, mas eu acho que o prazo do agravo é diferente do prazo da apelação. Eu não garanto, não, eu tenho que perguntar aos meus assessores isso. E eu tenho certeza também o que é a matéria do agravo, ela muitas vezes dá ensejo a uma verdadeira apelação. Exemplo clássico, né? Julgo extinto e acontece não sei o quê, vem um agravo, acaba extinguindo a ação e tudo em decorrência disso. Então, eu acho que o legislador, eu não quero falar mal do legislador, porque esse código pode se denominar Código Fux, porque o Luiz Fux, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro lugar no meu concurso de juiz, e ele que lutou para ter essa mudança do Código de Processo, todo mundo ajudou, entrou em vigor o Código de Processo, mas isso aqui é uma velharia. A decisão proferida com base nesse artigo, parágrafo 5º, é impugnável por agravo de instrumento. Por que o Código não acabou? Existe recurso. Qual recurso? Sobe, vai para o tribunal. Da mesma forma que nós temos ação autônoma de impugnação e nós temos recurso. A ação autônoma de impugnação, o mandato de segurança para impugnar uma decisão judicial, a ação rescisória para impugnar a sentença. E nós temos o recurso, que é a impugnação da decisão na mesma relação processual. Eu desconfio que muito antes do doutor Érico se aposentar, espero, tá certo? Muito antes, alguém vai chegar à brilhante conclusão e falar o seguinte: vou acabar com isso. O processo não é mais físico, não é mais papelal. O processo o processo hoje é um conjunto de bytes, é um conjunto de dados digitais, e não é mais um conjunto de documentos físicos que retrata, historia uma ação. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu quero continuar a minha reclamação nesse aspecto. Eu sei
que o legislador, quando fez o Código de Processo Civil, fez pensando ainda nos autos papelais. Mas olha, doutor Eric, olha o advogado, parágrafo 4º, a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Ué, mas se o processo considerar que ainda está na fase inicial, como é que vai subir o recurso? Então, esse parágrafo 4º é desnecessário. Bastaria fazer lá no CNJ aquela tabela de número único, né? A tabela do número único do processo, né? É genial. É um número, 00000, dígito, 2 números, depois vem o ano. No nosso caso, do nosso tribunal, é 8.19, né? Se não me falha a memória, e depois vem 000, vem não. Então, aquele finalzinho, 0000, é para ser os processos decorrentes, os processos acessórios. E o CNJ está parado, dormindo em berço esplêndido, né? Na primeira oportunidade, eu vou dizer isso ao meu querido colega Luiz Fux. Pô, Fux, que isso está uma bagunça. Por que tem que fazer isso? Basta simplesmente o CNJ alterar aquela tabelinha e dizer que são 4 zeros. Então, 0001. Então, podemos ter 9.999 processos acessórios. O Fábio Dutra e eu, quando advogávamos, nós advogávamos com uma árvore de Natal. Por quê? Cada processo tinha um número. A impugnação, o valor da causa, tinha um número. A impugnação não sei de quê, tinha um número. Agravo tem um número. Então, você veja, você tinha um papel, né? E aquele livrinho, e aquele monte de ficha, e saía carregando aquele troço para ver cada vez que não sei o quê. O Fábio se recorda perfeitamente, né, que lá em São Gonçalo foi uma grande inovação quando a intimação do advogado passou a ser feita pelo jornal São Gonçalo. Isso foi há 30 anos atrás, há pouco tempo. Hoje não. A intimação, pelo próprio Código de Processo Civil, ela é inerente. Eu queria ouvir, né, que concorda, se é para concordar, eu queria ouvir, né, do doutor Genilton, do doutor Eric, o que considera a respeito disso. Agora, se não concordam, eu só permito o presidente falar sobre esse palpitante tema. Tudo bem, Najib. Estou te dizendo que você sempre traz novidades. A gente só precisa pensar um pouquinho para concordar com você. Então, já digo que concordo e já tenho certeza que os nossos colegas também concordam. E antes que eles possam se pronunciar, o doutor Rogério Oliveira quer fazer uma pergunta. Então, eu vou abrir um espaço, de repente a gente encaixa a resposta no tema geral, tá bom? Por favor, André, abra o microfone para o doutor Rogério. Boa tarde a todos. Eu estou meio à vontade que eu estou em casa, mas eu estou apresentável de qualquer maneira. Boa tarde a todos e parabéns ao MB, mais uma vez, por ter dado a oportunidade a todos nós de aprendermos mais, não só com o Najib, como com esse jovem juiz que tem brilhado aqui na nossa magistratura, e nós temos assim, a oportunidade e a honra de tê-lo em nossos quadros aqui. Parabéns, Érico Scapin. Seja bem-vindo ao nosso grande Tribunal de Justiça, que é uma caixa de ressonância no Brasil inteiro. Agora, eu me indago o seguinte, eu não sei se nós poderemos dizer se nós temos boa vontade ou se nós estamos ainda com a mentalidade do trânsito em julgado. Por que eu digo isso? O parágrafo 2º do artigo 356 diz lá: a parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito.
isso é o paraíso para toda parte, para todo advogado. Ele quer colocar logo a mão no bem da sociedade, no bem jurídico ou no bem físico que levou a essa demanda judicial. Mais adiante tem o 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. É a nossa velha execução provisória. Mais adiante lá, no 995, os recursos não impedem a eficácia da decisão. E aqui vem a inovação no Código Civil de 2015, salvo disposição legal ou decisão judicial em contrário. Então, qual é a norma hoje? É a pronta execução das decisões judiciais. Qual foi o objetivo do legislador? Valorizar a decisão do juiz singular, do juízo singular, e não esperar a decisão do juízo coletivo que somos, eu aprendendo agora como subordinado funcionalmente ao nosso embargador Najib, eu consegui a permuta para a Câmara dele, entendeu? Agora vou aprender muito mais. Qual foi a ideia do legislador? Valorizar o juízo singular e não aguardar o juízo coletivo, que era a norma anterior. Agora, eu recentemente ingressei com uma ação no Juizado Especial Civil, em que a norma já era essa. A norma já era a execução pronta das decisões do juizado, porque são de pequeno potencial econômico e de pequeno potencial disruptor da vida social. Mas qual foi a do advogado? E aí eu provoco aqui o doutor Castilho. Não, desembargador, vamos aguardar que os juízes não gostam da execução provisória. Os juízes não gostam da execução provisória. Aí eu falei com ele, mas nós temos que forçar, porque isso está na lei desde 95, e agora está no Código de Processo Civil, de 2015. Temos que fazer essa execução provisória. Ele falou, não adianta que eles não vão deixar. Aí eu pergunto aqui, provocando o nosso querido Eric, se a mentalidade do juiz singular mudou ou não mudou. Porque se nós tivermos uma lei que valoriza, que privilegia o juízo singular, o juiz tem que facilitar a execução provisória. Até no agravo de instrumento que não tem efeito suspensivo, o que os juízes fazem? Aguarde a decisão do tribunal. Mas não tem efeito suspensivo. Não tem. Então eu provoco aqui, Eric, você que é um juiz novo, que vai fazer carreira, que tem uma influência nos demais da classe, provoca o doutor Genilton Castilho, que é advogado, que a gente faz jurisprudência com advogado, provocando, que nós temos que valorizar a execução provisória. Mas, para isso, o juiz tem que ter a cabeça aberta. Ele tem que aceitar a execução provisória, por mais trabalho que dê. Porque é trabalhoso. São autos apartados e tem que fazer uma série de procedimentos, não sei o que. Mas hoje o que se valoriza é o juízo singular executável, que é o contrário de que era desde 73, desde 39, que era o juízo coletivo transitado em julgado. Hoje não, a execução provisória ela é a lei do novo Código de Processo Civil. E nós não vemos isso na prática. Então fica a minha provocação, esperando que o Najib feche essa minha provocação aí. Com todas as vênias ao meu presidente, aos meus presidentes. Fica a provocação. Obrigado, presidente Fábio. Nós agradecemos, desembargador Rogério, uma alegria revê-lo, e a sua participação sempre acrescenta muito aos nossos eventos. Desembargador, aliás, juiz, né, que vai falar? Não, só para eu ler o dispositivo, tá certo? Olha o que diz o artigo 9.4. Está dentro do título 2º dos recursos do capítulo 1º, disposições gerais. O 9.4 do Código de Processo fala, são cabíveis os seguintes recursos. Aí tem um monte lá, apelação, não sei o quê. Artigo 995, que ele está se referindo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
e ficar provada a probabilidade de provimento do recurso, a plausibilidade. Então, o desembargador o Rogério, né, que vai para a Sexta Câmara, né, para de alegria de todo mundo, né, eles não vão fazer uma festa para comemorar, quer dizer, uma festa virtual, porque ninguém pode ficar. Também. Então, o Eric pode começar a tentar responder, porque quer dizer, eu não tenho que criticar o artigo, mas depois eu vou perguntar para o desembargador Rogério uma situação chata. Ele é do órgão especial também, e lá no órgão especial nós julgamos os recursos, agravo contra as decisões que não admite recurso extraordinário e recurso especial. Tá certo? Julgamos pouca coisa, julgamos muito mais isso do que as outras matérias. Muito bem. E aí fica todo mundo aguardando, porque dizem que não se pode dar execução porque os autos, tão logo a Câmara ou a turma recursal decide, os autos são remetidos para a terceira vista. Exigem que venha carta de sentença para o cumprimento. Então, juiz Eric não precisa falar sobre essa parte, essa segunda é a provocação, essa parte eu falo do desembargador Rogério. E ele vai me obedecer porque eu sou mais antigo que ele na Sexta Câmara. Exatamente. Desembargador Rogério, boa tarde. Uma ótima contribuição e uma ótima provocação, que eu acho que tem que ser levada para todos, né? Eu acho que com a evolução da sociedade, a evolução da norma como um espelhamento do fato social, eu acho que a mentalidade dos julgadores, ela também precisa evoluir conjuntamente com esses ditames, inclusive da própria sociedade, que é a efetividade do processo. E muitas das vezes, nós, às vezes, nos prendemos a questões processuais, a questões muito formais, e que acabam, às vezes, prejudicando a concessão e a efetivação da decisão judicial com essa disponibilidade do bem da vida. Hoje em dia, com o processo eletrônico, eu acho que essa grande barreira à execução provisória, ela não mais subsiste. Apesar da gente ter um problema técnico no sistema, quando o processo sobe para o tribunal, a gente não consegue mais movimentá-lo, mais despachá-lo, nada desse gênero, né? Nada impede que o advogado justamente protocole essa execução provisória, que vai acabar sendo apensada depois quando o processo voltar do tribunal, e nada impede que a execução provisória ela comece. E eu acho que há muito ainda essa questão dos advogados não irem à frente com a execução provisória, justamente com medo e com certo receio, dessa barreira que às vezes muitos juízes colocam. Mas se não existe a necessidade do trânsito em julgado para começar a execução provisória, exige algumas questões que nós temos que ter um certo cuidado, como levantamento de valores, que aí exige a caução e tudo, mas o início dessa execução provisória, com a intimação para pagamento, eventualmente apresentar a impugnação, porque a execução provisória ela segue os ditames da execução definitiva, isso já adianta o processo para aquela parte, para quando o processo voltar, às vezes já está meio encaminhado. Então, eu tenho várias execuções provisórias, e eu acho que, inclusive, é um adianto, porque quando o processo desce, a gente apensa tudo, eventualmente, se tiver penhora, se tiver valores, a gente já passa para o processo principal e encerra aquela execução provisória, dando início aí e prosseguimento, no caso, à execução definitiva, e aí, eventualmente, se tiver necessidade de levantamento de valores e tudo, já tem a execução provisória, não é necessária essa caução. Mas a gente esbarra nessa questão da caução para levantamento de valores, mas nada impede que haja a execução dessa sentença, que eu acho muito louvável, muito pertinente para a prática, porque permite que haja uma celeridade, haja uma maior eficácia do provimento jurisdicional, e aí garante justamente o direito fundamental a garantia da duração razoável do processo, lá no artigo 5º e 78 da Constituição. Então, eu acho uma ótima provocação, que eu acho que nós temos que mudar muito ainda essa
mentalidade, porque eu acho que muito dessas questões surgem por causa da época do processo físico, porque tinha que formar todo, tirar cópia de tudo, ou da carta de sentença, enquanto não tivesse trânsito, não podia ter carta de sentença, aí o advogado ia ter que tirar cópia de tudo e não sei o quê. Então, a formação da execução provisória no processo físico, ela era um pouco mais complicada, mas no processo eletrônico, hoje não justifica mais. É muito mais plausível e muito mais rápido, e permite que a gente já adiante muitas vezes, porque nós temos aqueles meios de impugnação na execução, né, seja a impugnação ou outro, embargo à penhora, todas essas outras questões que acabam que dilatam um pouco esse provimento final. Mas se a gente permitir e começar a execução provisória, nós já vamos adiantando o nosso processo. Essas são minhas humildes contribuições aí, na minha humilde opinião. Eu acho que temos muito a seguir aí para um pouco menos formalismo, né, e um pouco mais de eficácia para atingir aí a tutela jurisdicional. Porque a questão a justiça tarda, mas não falha, mas às vezes uma justiça tardia, ela pode ser falha. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa sempre levar em consideração. Muito bem. Estamos nos aproximando do final do nosso evento. Eu tenho algumas anotações aqui feitas pelos nossos eminentes convidados. A maioria dessas manifestações são de apreço aos nossos convidados e ao altíssimo teor de suas exposições. Eu perguntaria aos expositores, ao Najib, ao Scapim e ao Dr. Castilho, se querem ainda formular algo a respeito do assunto da palestra de hoje, ou se já consideram que está bom. Caso... Pois não. Eu só quero destacar os elogios de todo mundo. Os espectadores fizeram, né, inclusive falando a respeito do Dr. Genilton e falando a respeito do Eric, né? Inclusive, excelentes exemplos, aula magna do professor e magistrado Eric Scapim, panorama completo sobre os princípios do processo civil, excelente. Então, a Ana Frazão é que diz isso. Eu só quero destacar essa parte elogiosa, principalmente ao jovem magistrado e já grande magistrado. Muito bem, mas eu disse que todos eles foram muito elogiados, inclusive Vossa Excelência, e como ela fez uma manifestação assim mais substancial, que gerou, inclusive, uma modificação na vida, eu fiz esse destaque. Mas eu fui elogiado como testemunha ocular da história, esclareça-se. Eu fui elogiado como testemunha ocular. Obrigado. Então, gostaria também de ouvir o doutor Scapim, suas palavras. Desembargador Fábio, eu queria agradecer mais uma vez o convite, foi um excelente debate e, assim, toda vez, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, toda vez que eu venho dar uma palestra ou uma aula em qualquer lugar que seja, eu sempre saio aprendendo mais do que eu compartilho de ensinamento. Então, pode ter certeza que eu aprendi mais do que eu compartilhei com o senhor, com o desembargador Najib, com o desembargador Rogério, doutor Genilton. Para mim foi um prazer, um grande aprendizado, e vou levar algumas coisas, inclusive, para matutar, vamos dizer assim, né, ideias, posicionamentos. Eu acho muito interessante, porque isso permite que a gente sempre faça uma reflexão crítica da nossa atuação, do direito e até mesmo dos próprios fatos sociais. Então, é com muita gratidão que eu estou aqui e agradeço aí tudo que me foi passado, os elogios e o aprendizado. Muito obrigado. Matutar deve ser coisa de Guimarães Rosa, coisa de mineiro, né? Doutor Genilton? Eu faço minhas as palavras do doutor Eric e agradecer muito a intervenção do desembargador Rogério de Oliveira, que essa é a minha preocupação, é querer que os magistrados comecem a ver essa necessidade de execução provisória, né? E os advogados necessitam muito, ainda mais nessa época de pandemia.
Eu agradeço muito. A doutora Ana Frazão é minha colega lá da OAB e ela é da comissão, presidente da comissão do advogado empreendedor, e vamos convidá-la para a gente montar uma palestra, né, o desembargador Fábio Dutra? Vamos fazer uma palestra com ela aqui, né? Com certeza. Tá? Muito obrigado. Será uma alegria. Muito obrigado, desembargador Najib. E leve o meu abraço para a esposa e para a sua irmã, minha professora Matilde. Matilde, E o cunhado também dele, que é meu amigo há muitos anos. Forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. Estaremos chegando ao final, agora, após a contagem regressiva do André Maia. Isso aí, um abraço para todos, boa final de noite e a vida continua. Grande abraço, o IMB agradece.